palavra, alguém vai lá e chama a atenção dele que ele está dormindo. E a primeira pergunta que soa na boca de João ou de Pedro, Saulo, sei lá, a Bíblia não dá referência de quem trouxe o argumento na questão, mas pergunta: Senhor, tu não te dá que nós pereçamos? Quem é que estava no barco? Quem era Jesus para aqueles homens? Que Pedro defendia batendo no pé e tomando aos vezes era tomado pelo Espírito, ele é o Cristo. Mas agora, afugentado da sua própria consciência pelo medo, está dizendo: Senhor, tu não te dá que nós morramos? E mais uma vez, Jesus quer se fazer conhecido, ele se põe de pé. E quando ele se põe de pé, ele diz assim: vento, para, vento. Para, vento. E o vento começa a parar. Não obstante a isso, o Senhor disse: acalma-te, mar. E o mar começa a se acalmar. Agora o conflito é generalizado, porque além do medo, estava aquele conceito de que nós não conhecíamos a Deus. E entre eles está alguém dizendo: meu Deus, quem é esse homem? Quem é este homem? Que até o vento e os mares lhe obedecem. E ele estava em carne, para ser notado e reconhecido, para ser alguém que os homens pudessem olhar e dizer: nele eu vou crer, nele eu vou confiar. Mesmo seus discípulos mais allegados agora estavam dizendo: quem é este? Se Jesus, sendo quem é e fazendo o que fez, não era reconhecido, quem é que pode dizer conhece Deus? Vamos começar por algo que é pertinente e comum a todos nós, a língua portuguesa. Quem sabe me dizer o significado da palavra Deus numa gramática aplicada da língua portuguesa? Quem aqui pode? Tem ninguém estudando pedagogia, gramática da licenciatura em língua portuguesa? Será que eu vou ter que dar essa aula aqui, irmãos? Deus é um nome comum, um substantivo comum dado à divindade. Até Satanás recebeu o nome de Deus por Paulo, porque foi Paulo que disse: ele é o Deus deste século. Palavra século subjugada aos valores de grego e aramaico, da onde é transladado para aquilo que seja o inglês, aonde a nossa Bíblia também foi compilada e traduzida, quer dizer Deus deste mundo. Este mundo que tem influência em nós, que tem influência nos estilos que nós deixamos nos envolver. E nós viemos aqui dizer: eu quero escolher Deus. Eu preciso dar uma notícia para você. Se quiser escolher a Deus, nós temos que começar a abrir mão deste mundo. Nós temos que começar a abrir mão do que o mundo introduziu em nós. Senão nós nunca vamos conhecer, muito menos escolher a Deus. Está disposto a me dar um sinal com a tua mão? Não é todo mundo. E agora, irmãos, o que é que a gente vai fazer? Porque eu li um versículo aqui que diz assim: olha, como é que eu posso atrair a arca de Deus para a minha presença? Escolha. Claro que Deus nunca chegou para Davi para dizer: Davi, tu é um homem segundo o meu coração. E se olhar para o homem segundo o coração de Deus e ver o que era a sua conduta na vida, e ver o que eram os reflexos das suas ações pelas atitudes. Atitudes é uma consequência de atos contínuos. Como é que vai se dizer que Davi também, sendo um homem segundo o coração de Deus, conhecia a Deus? Porque ele não sabia nem sequer se conduzir a um ponto de atrair a presença de Deus para si. Suas mãos eram sangrentas. E ele, por acepção daquilo que pudesse ser valores, principados e ocasionais de Deus nele, desvalorizou a regra. Porque com uma soberba pequena no seu coração, 7.000 homens morreram ao fio da espada, por causa de um coração altivo, no coração de alguém que Deus chamava um homem segundo o meu coração, por causa de um desejo pré-ponderado pelo poder de um império, de um reinado sob sua jurisdição. Achou que podia defraudar, adulterar, matar, e era segundo o coração de Deus. Não conhecia Deus.
Deus para que fossem as vitórias que Deus lhe concedia. Mas para conhecer a Deus ao ponto de entender que Deus era justiça, que Deus era alguém que por as suas ações ignorava pecado e subjugava homens à consequência. Não. E não era só Davi. Se você voltar lá atrás um pouquinho, pelo menos 770 anos, você vai ver Jacó tomando decisões e vivendo segundo aquilo que fosse o conceito das visões que teve. E marginalizado por essa força de mundo, viveu como queria, andando sob o perfil e na ótica daquilo que fossem as suas visões, e achou que podia barganhar, enganar, subtrair violentamente até aquilo que pudesse ser valores de alguém, e achava que conhecia Deus, porque Deus se apareceu para ele quando fugia do seu irmão por ter enganado, e tomado, aleluia, com aquilo que fosse a força do engano, aquilo que era a bênção da primogenitura, ainda que Esaú não ignorasse isso, mas ele não tinha esse direito. Por isso, aquele que leu aqui Eclesiastes 12, verso 13, que Deus é quem confirma o seu juízo. No verso 14 ele diz: Deus vai pedir conta de tudo isso. E quando Deus olha para Jacó 23 anos depois, agora já tinha se reconciliado com o seu irmão, já tinha tomado aquilo que pudesse ser a preposição de unir-se aos cananeus, mas Deus nunca permitiu que ele se doasse aos estilos dos cananeus, porque Deus tinha uma promessa para Abraão que tinha que se confirmar nele. E chegou um momento em que Deus que não perde o controle, e chegou um momento que Deus, enquanto pôs um projeto na terra, não tem ninguém que o possa dissuadi-lo, que possa o impedi-lo de ser glorificado, nem que seja a última coisa. Irmão Marcos e irmão Robert, Deus vai fazer. 23 anos depois da primeira fuga, depois de ir para a casa de Labão e tomar as suas filhas e fazer 11 filhos com elas, e sair de lá levando o que não era seu, depois de ter passado por onde já morto, depois do próprio Deus dizer: pode ir que eu vou te fazer bem, achava que conhecia Deus. 20 anos depois, quando retorna a Berseba, isso está tudo lá no Gênesis, a partir do capítulo 31 até o 39, você vai ver essa história, quando Deus começa a levantar José. Deus olha para ele e diz assim: vem cá, mas eu quero conversar contigo. Deus pede conta de tudo. A gente pode dizer que escolhe do nosso jeito, da nossa maneira, Robson, mas Deus é que tem um desígnio para a nossa história. Nenhum deles vai se perder. Eu estou profetizando isso, porque Deus chamou vocês aqui nesta manhã, porque Deus tem uma urgência para a obra dele aqui nesta cidade. Deus vai fazer a coisa nova acontecer, mas vai remover as coisas velhas, e a partir deles nasce um novo tempo, porque jovens cheios do Espírito Santo vão impactar igrejas, vão fazer comunhão entre eles, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quantos que podem crer nisso? Mas não espere o momento da sua ignorância fazer Deus praticar a justiça, porque Ele vai olhar para você e vai dizer assim: vem cá, agora eu quero tudo seu. E nesta hora é o Espírito Santo que vai iluminar a sua consciência, porque a gente sempre crê que é Deus que vai julgar. A gente sempre crê que é Deus que vai nos condenar. Não, isso é a nossa consciência que vai mostrar para nós o que foram os nossos exemplos na vida, ou que força teria a palavra assim, conjunta de duas letras e tão pequenas, mas que revela a propriedade disso que estou falando, porque ela tem uma dimensão grande quando ela só é um advérbio de consequência, um advérbio de condicional na palavra, porque diz Deus em Isaías capítulo 1: se você deixar o mal que você pratica, se você se defender dos opressores, e não estava falando do mal exterior, estava falando daquilo que contamina o homem por dentro, e viver a minha vontade, guardar a minha palavra, vocês vão comer o melhor desta terra. Era Deus falando. 19:5 do Êxodo, Ele está dizendo assim: se vocês guardarem a palavra da minha aliança, Deus está fazendo uma aliança
intimidade com Deus. Mas precisa guardar. Precisa revigorizar esta aliança todos os dias. Não pensa que é fácil pregar. Não pensa que é fácil ser pastor. Não pensa que é fácil ser um missionário. Não pensa que é fácil ser um líder da mocidade. Não pense que é fácil ser um regente. Não pense que é fácil ser crente. Não é. Mas não é impossível. Porque reger aqui dentro, cantar aqui dentro, pregar aqui dentro, viver o serviço de alguém que pode se considerar um adorador aqui dentro, isso não é coisa difícil. E infelizmente nós conseguimos até com máscaras se mostrar e se revelar aqui, impressionar e causar até a emoção. Lembra que a emoção é uma articulação do corpo, daquilo que condiz com os reflexos de ações da alma. E ela tem evolução a partir de pequena e grande circulação. Porque o que a memória capta como uma informação e faz dela um conceito é o que realiza e reage com este corpo nas nossas manifestações. Entre eles a mentira e o engano. E a gente acha que pode usar isso. Mas vai ter um dia que Deus vai olhar e vai dizer: vem cá, Jacó. Tu te lembra quando eu me apareci para ti lá em Betel? Tu não deitou para dormir, rapaz. Tu só queria descansar um pouco da corrida, da fuga. E se tu dormisse, tu seria algo fácil para o teu irmão que vinha com um batalhão para querer me matar. Tu não queria dormir, mas eu te dei sono. É uma analogia que eu estou fazendo no texto, irmão. E a Bíblia me dá essa condição porque colocou em mim algo que é comum a nós todos: imaginar. Eu imagino a conversa. E Deus dizendo para ele: rapaz, como é que pode alguém dormir colocando a cabeça numa pedra? Não podia pegar um arbusto, não podia pegar um pouco de folhas, mesmo que ressequidas pelo calor do deserto. Mas seria mais aconchegante para alguém que quer dormir. Quem põe a cabeça numa pedra não quer dormir, quer se manter acordado para não ser vítima fácil. Mas eu te dei sono e te fiz enxergar uma escada, Jacó, que tocava lá nos céus, mas tinha o seu pé na terra, e te fez ver anjos que subiam e desciam por tua causa. Deus começa a ter uma conversa com ele. Tu te lembra do instante em que o mesmo lá dentro da casa de Labão te fez pagar por 14 anos por aquilo que são os valores da tua escolha? Eu te fiz prosperar, eu te dei condições, porque a minha palavra era sobre a tua vida e manteve você rica, porque eu te faria bem, não importa como. E eu penso que Jacó nessa hora não tinha argumento, que a consciência dele sabia que Deus tinha feito tudo isso. Quando eles saíram de Labão, das casas, ele: vem aqui, filho, eu quero dar um abraço a você, vem cá. Deus tem algo novo para você, filho. E é novo mesmo. Como é que a gente vai ser a partir de hoje? Quem será eu amanhã? O que será eu depois da última oração aqui nesta reunião? Como que eu vou ser dentro da igreja? Como que eu vou ser dentro de casa? Como que eu vou ser lá? Onde Deus me colocar, no trabalho, na escola ou em qualquer outro lugar? Quem será eu? E eu vou te abraçar porque estou enxergando você diante de uma vereda bem grande e vejo povos na tua frente. Agora estou vendo isso. Entre eles corações que sangram, que vão precisar de uma palavra para serem curados, que vai ser